Colossenses capítulo 4, versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes instruções. Se ele for ter convosco, recebei-o. Aristarco. Este nome significa um líder exemplar. Esse personagem aparece em várias referências bíblicas, como sendo um dos companheiros de ministério do apóstolo Paulo e como discípulo deste, aprendeu como ser um bom exemplo daqueles que vêm a se tornarem ministros do Evangelho de Cristo Jesus. Era um dos auxiliares do apóstolo dos gentios, que não somente o ajudava pessoalmente, mas cumpria missões importantes de supervisor das igrejas que estava na jurisdição do apóstolo Paulo. Aristarco, que está preso comigo. Essa expressão usada pelo escritor pode ser vista de pelo menos dois ângulos. Primeiro, pode ser que o apóstolo se refira às coisas espirituais em que ele próprio afirmava ser prisioneiro de Cristo, ou seja, Aristarco era provido dos mesmos sentimentos que o apóstolo dos gentios. Por outro lado, Aristarco realmente poderia estar de fato encarcerado em uma prisão do Estado romano, juntamente com Paulo, seja de forma voluntária, o que era permitido, ou porque foi preso nas mesmas circunstâncias que Paulo, por defender a sua fé genuína em Cristo Jesus e, como ministro do Evangelho, fazer a obra de Deus, pregando o Evangelho para a libertação de vidas. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. Essa frase em que todas as correspondências continha, o apóstolo começa e termina as suas cartas com uma saudação de próprio punho, que funcionava como sua assinatura pessoal. Como também ele nominava as pessoas que estavam no momento com ele, principalmente os que eram seus amanuenses, ou seja, quem escrevia o que ele falava oralmente. Comumente, a saudação nas igrejas gentílicas era graça e paz, como está no início das cartas do mesmo escritor. Para os judeus, era Shalom Adonai, ou paz de Deus, a saudação mais comum entre os filhos de Israel e seguidores do tradicional judaísmo. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. Marcos, o sobrinho de Barnabé. No que diz respeito a esse Marcos, ao qual se reporta o escritor, todos são concordes em que pode aceitar-se de que se tratava do mesmo escritor do segundo evangelho
do Novo Testamento, que leva o seu próprio nome. No início das missões realizadas pelo apóstolo Paulo, teve grandes discórdias com este também missionário chamado Marcos, mas que neste momento tudo isso já havia sido superado. O fato de o escritor citar o Barnabé como sendo parente de Marcos foi apenas para que ficasse bem claro qual era este Marcos, que era bem conhecido da igreja em Colossos. Aristarco, que está preso comigo, pois saúda Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes instruções. É bem provável que o escritor esteja escrevendo sobre o mal-estar que de princípio aconteceu entre ele e Marcos, mas que neste momento isso já havia sido superado de forma definitiva e que agora o próprio Marcos era um dos seus amigos e cooperador na obra do Evangelho do Reino de Cristo Jesus. É correto afirmar que a igreja de Colossos já sabia como deveria receber o evangelista Marcos, ele que agora estava cooperando com o ministério do apóstolo Paulo. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes instruções, se ele for ter convosco. É provável que Paulo soubesse da intenção de Marcos visitar a igreja de Cristo Jesus, que estava na cidade de Colossos. Mas, como não estava ainda confirmada esta viagem, o apóstolo abre a possibilidade disto não acontecer quando ele condiciona o se. Essa viagem estava sendo ainda planejada e programada para momentos posteriores, o que não se sabe se de fato aconteceu. Finalmente, Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes instruções, se ele for ter convosco, recebei-o. Se tudo desse certo e Marcos fosse ao encontro dos irmãos em Colossos, a igreja de Cristo naquele lugar deveria fazer uma boa recepção da chegada daquele homem de Deus. Essa colocação feita pelo escritor demonstra de que não havia mais querelas entre Paulo e Marcos e que, portanto, tudo estava resolvido entre os dois. Agora só restava amizade e o firme compromisso de ambas as partes em realizar a obra de Deus para o crescimento da Igreja de Cristo, não somente na cidade de Colossos, mas onde Deus determinasse as atividades ou de Paulo ou de Marcos para a realização e a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Por gentileza, compartilha este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.